Vereador e prefeito visitam um ambulatório no Pronto-Socorro Central para casos de síndrome gripal. Urbanização da principal avenida da Vila dos Pescadores foi debatida em comissão de vereadores. Lula pede que Macron o ajude para firmar parceria entre Mercosul e a União Europeia. Vamos falar do tempo e o quadro do esporte dessa edição será diferente. Vamos receber o campeão da primeira Taça das Favelas aqui de Cubatão. Quinta-feira, 5 de junho de 2025, pelo 48.2 da sua TV e pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, a segunda edição do Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite. O vereador Alessandro Oliveira, acompanhado do prefeito da nossa cidade, César Nascimento, realizaram uma visita no Pronto-Socorro Central daqui de Cubatão. O objetivo foi verificar o fluxo de atendimento da unidade após a instalação do ambulatório destinado a casos de síndrome gripal. O prefeito César Nascimento e o vereador Alessandro Oliveira fizeram uma visita ao Pronto-Socorro Central para saber como está o fluxo de atendimento depois que 2 ambulatórios, sendo um exclusivo para a síndrome gripal, foram instalados e passaram a atender os pacientes. O prefeito disse que esse é um trabalho realizado em conjunto pelo Executivo e Legislativo para atender toda a população do município. Nas últimas semanas, a gente tem recebido muitas reclamações, não só dos nossos munícipes, mas também do nosso parlamento, dos vereadores que vêm logo aqui todos os dias acompanhar o sofrimento da nossa população mediante o estender do horário, a demora no atendimento. Resolvemos de pronto vir hoje aqui, antes disso sentamos com nossos técnicos e achamos aí soluções para que a gente pudesse otimizar esse tempo. Um deles foi aumentar de 3 consultórios para 5 consultórios hoje, para que possa dar esse atendimento. Um consultório exclusivo para síndrome gripal, que vem hoje assolando não só o estado de São Paulo, mas todo o país. Em especial aqui na nossa região, na Baixada Santista, nós sabemos algumas cidades que estão passando por suas particularidades e aqui é um atendimento que a gente tem que dar para todos. Então hoje nós vemos aqui tomando ações e não vou parar por aí, vamos continuar trabalhando junto com o parlamento, com os demais vereadores, para que a gente possa achar soluções, que a gente possa melhorar o fluxo de atendimento do nosso cidadão. O vereador Alessandro Oliveira disse que foi apresentado um requerimento na Câmara para que fosse instalada a tenda para atender exclusivamente os pacientes com síndrome gripal. A gente vive um problema muito grande, o aumento de número de pessoas com síndrome gripal. E a gente preocupado com a população da cidade de Cubatão, juntamente com o seu prefeito, de separar os pacientes com síndrome gripal dos pacientes de outros diagnósticos, enfim. A ideia é que não ocorra a transmissão do vírus para outras pessoas. Então a gente preocupado, apresentamos um requerimento na Câmara aprovado por todos os vereadores de separar os pacientes através dessa tenda, um consultório, medicação para pacientes específicos, ou seja, síndrome gripal. E com isso a gente já viu o reflexo hoje aqui com o prefeito, que a demanda diminuiu, ou seja, o atendimento lá dentro não está muito cheio e aqui também não, por ter feito essa divisão. Esse requerimento a gente apresentou para que todo ano, não precise a gente cobrar, tem a responsabilidade de montar essa tenda para separar os pacientes de síndrome gripal. O ambulatório, que se encontra na parte posterior do Pronto-Socorro Central, já atendeu mais de 100 pacientes desde que foi montado. A tenda está funcionando desde ontem, final do dia, e já foram atendidas 128 pessoas aqui na tenda. A tenda ela tem um consultório de atendimento médico, uma sala de medicação e uma sala de hidratação. O paciente, assim que chega na unidade, ele abre a ficha de atendimento. Quando ele vai para a classificação de risco, o enfermeiro classifica ele. Se tiver a queixa com sinais, com queixa de síndrome gripal, ele é encaminhado para cá, para a tenda. É ofertado uma máscara, para ele já vem para cá com a máscara e fica aguardando atendimento médico aqui. A visita se estendeu ao pronto-socorro infantil, onde o prefeito foi elogiado. Eu dou parabéns para o prefeito daqui de Cubatão. Toda vez que minha bisneta vem para cá, elas são bem atendidas. Não tem o que falar. Eu não cobro nada, só quero saúde. Isso que eu quero. É muito bacana ver esse passo que a cidade deu para atender aos casos de síndrome gripal que dia após dia aumentam aqui na nossa cidade. Esse cuidado é essencial para evitar que tenham mais casos dessa doença. Vamos continuar falando de saúde, mas agora o programa Saúde na Escola realizou uma visita em 2 unidades aqui de Cubatão, na Maria Rosa da Cruz e na Lúcia Montoro, lá na Vila Paulista. Os profissionais de saúde conversaram com os pais, professores e funcionários para falar sobre os cuidados da saúde.
Na Vila Natal, o assunto foi a importância da vacinação, focado na gripe e falando de outras doenças infantis, como a escabiose, pediculose e mão-pé-boca. Já na UME Lúcio Montoro, a equipe da Unidade de Saúde da Família da Área 5 verificou a carteira de vacinação e fez a avaliação antropométrica das crianças, que vê as dimensões físicas do corpo com altura e peso. A urbanização da Avenida Ferroviária 1, lá na Vila dos Pescadores, foi tema de uma comissão da Câmara Municipal de Cubatão. Vamos acompanhar. A Avenida Ferroviária 1, localizada na Vila dos Pescadores, é um motivo de preocupação dos moradores daquele bairro. Devido a isso, é que a Comissão Especial de Vereadores, que tem como presidente o parlamentar Xuxa, se reuniu com o secretário de Obras da Prefeitura e o vereador Ronaldo da comissão, que é o relator da SEV. E o motivo é a urbanização da Avenida Ferroviária 1. O diálogo foi muito produtivo, né? Devemos iniciar, conforme o nosso secretário falou aqui para a gente, início das obras aproximadamente com uns 2 meses para a rede ferroviária de urbanização, né? Agora vamos passar para o nosso relator Ronaldo da comissão, que também está nos acompanhando, nos ajudando nessa etapa aí. E a próxima agora a gente vai nos reunir com a empresa responsável pela urbanização para que a gente reajuste de que forma vai ser feita, para que dê uma condição melhor para os moradores da Vila dos Pescadores. Foi dito durante esta reunião que o diálogo entre os senhores é o melhor caminho. Sim, o diálogo conosco e com a comunidade, para que ambos aceitem de uma forma onde pode adequar a rua, onde não cause nenhum prejuízo para os moradores e onde todo mundo também vai ser beneficiado, né? A ida e vinda. E a intenção é melhorar, né, a rede de esgoto, o asfalto, para que a gente possa ter uma qualidade melhor do nosso bairro. Efeito das mudanças climáticas nos trabalhadores em atividades a céu aberto foi debatido na reunião técnica do Grupo de Trabalho sobre Emprego do BRICS, o grupo econômico que participa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mudanças climáticas e o seu efeito nos trabalhadores. Esse foi o tema debatido no Grupo de Trabalho sobre Emprego do BRICS, o grupo de países que o Brasil participa com Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro foi realizado em Brasília no mês passado. Com o tema Inovação Tecnológica para a Adaptação Climática nos Locais de Trabalho, o tecnólogo do Fundacentro, a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, apresentou um aplicativo que auxilia na avaliação da exposição ocupacional do calor. O aplicativo Monitor IBUTG tem como funcionalidade prever a exposição ao calor para as próximas horas e dias trabalhados e permite ao usuário um resultado direcionado para a situação específica de cada trabalhador. Dessa forma, ele ajuda na diminuição dos impactos do calor, fazendo com que se tenha um cuidado maior na saúde e o bem-estar daquele que vai trabalhar na exposição. O aplicativo também vem como agente para o auxílio na adaptação aos cenários climáticos do Brasil, influenciados pelo aquecimento global. O dispositivo é gratuito e está disponível nas principais lojas de aplicativos de celular e também pode ser utilizado pelo computador pelo site monitoributg.fundacentro.gov.br. O objetivo do encontro foi definir ações para a promoção do trabalho decente e o desenvolvimento do mercado de trabalho. O tombamento de uma carreta carregada com álcool e gasolina por volta das 5h30 da manhã de hoje no quilômetro 44, aqui na altura de Cubatão, bloqueou a pista norte da rodovia Anchieta do quilômetro 62 ao 47. Segundo a Artesp, o motorista do veículo relatou que estava na rodovia quando, ao fazer a curva, perdeu o controle e o veículo tombou. O motorista, ainda bem, saiu ileso. Houve derramamento do material na pista e, por isso, somado ao fato de estar carregado com inflamáveis, a Polícia Militar Rodoviária, CETESB e Defesa Civil foram acionadas. A Ecovias implantou o sistema 5x3, sendo 3 pistas para subir até a capital paulista. E quem precisou ir até São Paulo pegou muito trânsito, como nós estamos vendo nas imagens. E quem ficou preso nesse trânsito, teve que trabalhar a paciência, porque olha, como nós estamos vendo nas imagens, foram quilômetros de congestionamento. Naquele famoso esquema, anda, para, anda, para. Comissão de vereadores com o objetivo de propor soluções de regularização para os mutuários da antiga Cursan se reuniu na Câmara. Vamos acompanhar na matéria. Propor, fiscalizar
e averiguar soluções de regularização para mutuários do sistema habitacional da antiga Cursan, Companhia de Urbanização e Saneamento de Cubatão. Por este motivo, se reuniu a Comissão Especial de Vereadores, que tem como presidente o vereador Batoré. O vereador Edson Mota também participou desta reunião. A SEV da Cursan ela foi aprovada, né, pelos vereadores aqui na casa, estou presidindo. A pedido de alguns moradores do Jardim Nova República me procuraram pessoalmente para falar sobre o assunto, e aí tomei a iniciativa de criar a SEV para a gente poder fiscalizar, acompanhar e viabilizar também para essas famílias que dependem disso, né, da anistia. Conversando com o prefeito mandou um projeto de lei para esta casa, foi aprovado unanimemente, e a gente está acompanhando agora todo o processo e estarei convocando a Secretaria de Habitação, junto com o corpo técnico, para explicar os procedimentos e como que a gente vai fazer para facilitar essa grande conquista para os moradores, não só do Jardim Nova República, como outros bairros que estão no processo também. Já tem uma data marcada para a próxima ou ainda está em estudos, vereador? Washington, a próxima reunião nossa será na terça-feira, na parte da manhã, né? A gente vai estar convocando a equipe técnica da habitação para estar explicando, né, e para a gente poder passar as informações para a população. O presidente Lula está na França para uma série de compromissos no país europeu. E durante a declaração de imprensa realizada hoje, o presidente Lula pediu apoio de Emmanuel Macron para a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Lula, que assumirá a presidência do Bloco Econômico por 6 meses, disse que não sairá da presidência do Mercosul sem esse acordo comercial. Vamos falar de educação, agora envolvendo os números. Eu, particularmente, sou péssimo, mas se você conhece alguma criança que é boa com os números, essa notícia é para ela. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Mirim de Matemática. Criada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a competição é aberta para escolas públicas e privadas de todo o país. O prazo se encerra em 10 de junho e é direcionada a alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Em suas últimas 3 edições, quase 11 milhões de estudantes participaram da competição, que também envolve professores. A prova é realizada em 2 fases. A primeira, em 26 de agosto, consiste em um exame classificatório compostas por 15 questões de múltipla escolha. Os estudantes classificados nesta etapa poderão participar da segunda fase já em 11 de novembro. Nessa fase, a prova também será composta por 15 questões objetivas. A Olimpíada Mirim vai disponibilizar certificados digitais, além de medalhas de ouro, prata e bronze. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelas unidades escolares de cada estudante até o prazo final do mês que vem. Para isso, é necessário acessar o site olimpiadamirim.obmep.org.br e realizar o cadastro. As inscrições para instituições públicas são gratuitas, já para unidades privadas precisam pagar uma taxa no prazo estipulado. No próximo bloco temos a previsão do tempo e nós vamos receber nos nossos estúdios o Costão FC, o campeão da primeira Taça das Favelas aqui de Cubatão. Além do 48.2, estamos no YouTube, Instagram e no Facebook. É só você pesquisar @TV Câmara Cubatão. Não saia daí, o seu Últimas Notícias volta já. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O seu Últimas Notícias, segunda edição, está de volta. E amanhã nós não teremos a primeira edição do seu UN devido à realização da audiência pública de saúde, como nos conta agora o repórter Washington Luiz. É nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, irá acontecer a audiência pública, a apresentação das fontes de recursos aplicados na área da saúde. O presidente da Comissão Permanente da Saúde da Câmara Municipal de Cubatão é o vereador Xuxa, que irá comandar
esta solenidade. E, é claro, você pode nos acompanhar sintonizando o canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e também no YouTube, que os senhores terão a oportunidade de acompanhar a audiência pública da saúde nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, ao vivo. Agora eu vou trazer informações que eu trouxe no bloco anterior sobre o acidente, o tombamento da carreta na via Anchieta. O sistema Anchieta Imigrantes está na operação 5x3 e todas as rodovias aqui no entorno de Cubatão ficaram interditadas, travadas no final da tarde de hoje. Por exemplo, a Imigrantes teve um congestionamento do quilômetro 62 ao 46. Até a interligação Planalto no sentido para o litoral também ficou interditada, ou seja, essa interdição está afetando tanto quem vai para a capital quanto quem está descendo a serra. Na Cônego Domênico Rangoni, o congestionamento no sentido Cubatão-São Paulo foi do 270 ao 259. E na Padre Manuel da Nóbrega, o congestionamento foi do quilômetro 272 ao 271 no sentido Praia Grande Peruíbe e do quilômetro 271 ao 274 no sentido São Paulo, como nós vamos acompanhando aí nas imagens e até agora a gente está assistindo, né, que a ocorrência continua no tombamento dessa carreta, como nós vamos acompanhar nas imagens, está refletindo no trânsito das rodovias aqui na nossa região. Agora nós vamos falar do tempo. Mesmo nublado, os termômetros aqui em Cubatão ficaram na casa dos 28 graus. Até também você pôde sentir no dia, né, que essa quinta-feira ficou bem abafada. E ainda o vento ficou soprando ao longo do dia. Agora nós vamos ver como fica o tempo amanhã na nossa cidade com a nossa repórter Cris Castanheira. A sexta-feira amanhece com sol entre nuvens, com previsão de chuva ainda neste período, que se estende durante a tarde e a noite. Os termômetros têm leve queda variando entre 19 e 22 graus. Os ventos sopram fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80% e 98%. Agora era do esporte no seu Últimas Notícias. A seleção brasileira, logo mais às 8 horas da noite, vai enfrentar o Equador pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo marca a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Canarinha. A seleção brasileira está na 4ª colocação com 21 pontos, 2 a menos do que o Equador. Ou seja, uma vitória faz a seleção subir de posição e ficar mais próxima de carimbar a classificação para o Mundial do ano que vem. Agora nós vamos falar do futebol amador, pois a Liga de Futebol de Cubatão se reuniu com vereadores na Câmara para debater as dificuldades enfrentadas pela entidade e, claro, buscar soluções. Em conjunto com a Secretaria de Esportes, Liga Amadora e representantes da comunidade esportiva, o vereador Alexandre Mendes do Topete comandou uma reunião em seu gabinete para identificar os principais problemas e desafios e também as necessidades do segmento, bem como elaborar propostas concretas e viáveis para a valorização e o fortalecimento do futebol amador na cidade. Estou saindo dessa reunião muito feliz com o que eu escutei aqui e acredito que a gente, definitivo, vamos arrumar uma solução para a nossa Liga de Futebol Amador da cidade de Cubatão. Por quê? Hoje eu pude contar com a presença até do João, que é um ex-presidente da Liga, esteve aqui presente junto com o Maninho, que hoje pode-se dizer o presidente atual, e a gente tentando arrumar uma solução na parte de documentação que seja da Receita Federal, condomínio da Liga, para poder voltar a Liga nos esportes aqui na cidade de Cubatão, que é o Campeonato Amador, Campeonato Veterano e até de base de crianças pequenas aí que a gente sempre vem fazendo aí de 4 até 12 anos aí. Então eu acredito que na próxima reunião já saiu com a data marcada para o dia 9, a gente vai trazer algumas pessoas que podem trazer mais informações que a gente precisa para poder voltar à Liga de Futebol Amador na cidade de Cubatão. Agora, para ela voltar a ser forte e ser extremamente respeitada como era, a primeira coisa que tem que fazer é legalizar tudo, né, presidente? Positivo, é a parte de documentação. Por isso que a gente vai trazer o contador para a gente ver a parte do CNPJ para poder dar sequência nas outras partes que são juridicamente, que seja para poder avançar com a Liga.
O secretário de Esportes, Guilherme Bechara, compareceu à reunião e acredita que a Liga dará a volta por cima das dificuldades que enfrenta no momento. Acho que hoje foi dado um passo muito importante, né, para tentar resolver essas coisas, né, com CNPJ, dívidas em Receita Federal. Eu acho que solucionado isso, a cidade vai ganhar a Liga novamente, a gente vai poder trazer os torneios, né, a coisa mais organizada, né, o envolvimento de todos os times da cidade. Isso vai ser bom para a base, vai ser bom para os veteranos, né, que são saudosos, né, de ver aquela liga como era realmente antigamente. Então hoje eu saio otimista dessa reunião, eu acho que vem coisas boas pela frente. Os vereadores Tinho, Carioca e Batoré também participaram do encontro e para João Hilário, ex-presidente da Liga, o apoio do Legislativo é uma grande conquista. Comparando a época que eu estive presente como presidente da Liga, 2014, 2017, eu vejo que o pessoal aqui do Legislativo está mais motivado, está interessado em realmente recuperar o futebol amador da cidade, que é uma coisa importante, porque a gente tem que pensar que essas crianças que estão perdidas aí na rua precisam de apoio. Junto com o nosso secretário de esporte aí, que vai dar aquela força, né? Eu acho que vai andar agora. Eu preciso só me envolver um pouquinho novamente por causa de algumas situações criadas no passado pelo presidente que assumiu e não tocou legalmente, dentro, principalmente a parte do CNPJ. Vou tentar resolver isso aí e aí, se Deus quiser, talvez no final desse ano saia alguma coisa referente à Liga de Futebol Amador e ela volte a ser a gestora do futebol da nossa Baixada. Bom, nós vamos continuar falando do esporte, só que agora, como eu disse no começo dessa edição, vai ser um pouco diferente. Vamos aqui para a geral, Vini, porque eu estou mostrando, antes de apresentar os meus companheiros aqui de estúdio, vou mostrar essa belíssima taça aqui da Taça das Favelas, da primeira edição da Taça das Favelas aqui de Cubatão. E como vocês estão vendo, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o artilheiro da primeira Taça das Favelas, o Smith, e o presidente do Costão FC, o Magrão. Antes de tudo, eu já quero desde já parabenizar vocês por essa conquista, esse belíssimo troféu. E antes, Magrão, boa noite para você, boa noite, Smith. Como é que é para vocês, né, estarem aqui vendo esse troféu, que eu acredito, né, que foi com muito esforço, né, Magrão? Principalmente você, presidente, que acompanhou, e claro, depois o Smith vai falar como jogador. Magrão, você, presidente, como é que é ver esse lindo troféu aqui sendo exposto? Boa noite a todos, né? Foi através de muitos esforços, não só foi eu também na campanha, né, junto, o mérito não é só meu, é dos jogadores, é do Pera, é do nosso treinador Roger, e do Walter. E começamos do nada, cara. Sim. Vamos entrar no Costão, porque o time foi fundado nesse ano, né? E graças a Deus conseguimos conquistar essa taça, né? E é um sonho pra mim, né? Porque já tentei entrar nesse campeonato, não consegui, né? Sempre entrar em vários campeonatos com a molecada. Uhum. E essa taça aí veio na hora certa. Né? É um sonho praticamente mais para eles, né? Sim. Porque sempre tive vontade de ir para São Paulo, de ver eles jogar lá, né? Porque sei que lá eles vão ser vistos, né? Se Deus quiser, não pode ser bem olhado lá e acertar um time e assim vai, né? Perfeito. E agora a gente vê, né, que você está falando aqui, você ficou bem, digamos assim, bem emocionado, né? Dá para ver que vai muito além da taça, né? É como se fosse assim a história, você se olhando, por exemplo, no Smith, aqui o artilheiro, e no seu time, né, com o completo. Agora a gente vai falar um pouquinho do campeonato, porque muitas pessoas podem achar que é simplesmente só chegar e jogar. Não, né? Foram 7 times, ou seja, mais de 100 jogadores, treinadores, enfim, uma mobilização lá no campo do Veracruz. Como é que foi, como é que você, né, preparou o Costão para poder participar da Taça das Favelas? Cara, essa parte aí, vou falar pra tu, foi loucura. Foi loucura. Foi através de rifa, uniforme nós não tinha, faltava uns 20 dias, né? Aí conseguimos patrocínio, os patrocínios conseguiu dar uniforme pra nós, né? E é muita correria, pai. Acredito. Tem muita gente que fala que eu sou doido, sou isso, porque eu entro em vários campeonatos, sim, porque no momento eu como campeonato ali com duas da molecada sub-15, né? Uhum. E ao mesmo tempo tava com o Costão, né? E fomos, acreditamos, o pessoal acreditou na gente, o pessoal da Praia Grande que nos ajudou, acreditou na gente.
E conseguimos tudo, né? Fomos pro campeonato, graças a Deus não faltou nada. Que bom. E agora nós vamos para São Paulo, né? Perfeito, vai para São Paulo. Você já percebeu, né, que ele falou, ir para São Paulo, nós vamos para São Paulo, ou seja, a meta, o objetivo foi alcançado. E a gente que pôde acompanhar, né, a vitória, né, do Costão foi suada contra o Água Fria, né, se não me engano, né? Foi suada, foi nos pênaltis com o goleiro defendendo. Agora eu vou falar para o Smith, Magrão, a gente já conversou aqui da parte, digamos, de fora, vou falar com o artilheiro do campeonato, porque, assim, nos pênaltis mexe muito, né? Como é que foi para você chegar na final, decidir dos pênaltis? Como é que é para você, como jogador, chegar na final desse jeito, todo emocionado, cheio de emoção? Cara, foi um negócio muito difícil para nós, por conta que, como o Magrão disse, nós tivemos muito desafio pela frente, não tivemos ajuda de ninguém. Quando chegamos na final, nós estávamos muito, cabeça estava com, falei Magrão, estava cheio de vontade de vencer. Sangue nos olhos, né? Isso, querendo ir para São Paulo. Nosso objetivo era São Paulo. Aí a comissão técnica conversou com nós, tivemos até um incentivo, mostrou até a foto da nossa família, o Roger. Choramos no vestiário bastante. E na final tivemos a oportunidade de ter ganhado, ter levado a taça para o Costão. Sim. E agora estamos almejando São Paulo, né? É isso, com certeza. A gente está falando aqui de São Paulo porque o que acontece, gente? Vamos dizer que acontecem eliminatórias aqui na região, né? Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá, se não me engano é isso, né, Magrão? Isso. Aí as cidades disputam entre si, aí cada uma tem um representante. E aí o que acontece? Elas vão para São Paulo e, como a gente conversou aqui antes dessa entrevista, eles já entram, digamos que nas oitavas de final. Como todas as competições, né? Você que está mais aficionado ao esporte, igual na Libertadores, Copa do Brasil, enfim, tem as oitavas, as quartas, a semi e a final, que a final é aquela que a gente acompanha, que é transmitida, né, para todo o Brasil assistir. Então, ou seja, o Costão, se Deus quiser, vai conseguir, vai de pouquinho em pouquinho, vai chegar lá na final da Taça das Favelas, e aqui a gente pode ver o Smith, né, emocionado, porque a gente falou da questão da família, né, e a gente tem que falar aqui que a Dona Eliette, estilosíssima, está aqui acompanhando, a tia madrinha do Smith, e agora eu vou aproveitar esse ensejo do Smith, falou que teve o apoio da família, né, teve a motivação com as fotos da família, eu vou falar, como foi para você? Claro, a gente já ressaltou, você está segurando aí o troféu de artilheiro com a medalhinha, como é que foi para você chegar no Costão, chegou lá no Costão com a taça? Primeira sensação que você teve. Aliás, eu vou dividir. Qual foi a primeira sensação quando no campo teve a certeza de que foi campeão, né? Que viu que foi campeão, e chegar no Costão ali com a família, com o bairro todo? Como é que foi para você? Foi um momento inesquecível para nós, por conta que foi o meu primeiro campeonato pelo Costão. E o primeiro campeonato a ser campeão. Sim. E tive uma felicidade de ser artilheiro. Quantos gols você fez na competição? Fiz 7. Oh. E o pênalti final foi o 8º. Ou seja, o pênalti da vitória foi o seu, o que consagrou o Costão. E quando nós pisamos no campo do Unidos mesmo, tivemos a noção que nós somos campeão. E tiramos um peso das costas que... Entramos com um pouco de moral lá, falaram que panelinha, isso tudo, vai estourar, só que não. Pudemos levar a taça pro Costão. E para quem não entende, o panelinha é tipo assim, fecha o clubinho, digamos assim, junta os melhores, mas assim, para querer, digamos, ganhar de forma fácil. E estourar também porque quando tem muita estrela, quando tem muitos jogadores marrentos, digamos assim, vai lá e ninguém se aguenta. Mas o Costão foi lá e mostrou que não tem nada disso. Então agora, só para a gente finalizar aqui, eu vou falar com o presidente, o Magrão. Cara, como é que é para você? O Smith falou como jogador, né? Você falou que tentou ir para campeonatos, né? Foi para vários, tentou e hoje conseguiu. Como é para você ter levado esse troféu lá para o Costão? Pô, cara, é uma alegria. É uma alegria porque vou falar um pouco do momento que mais ficou marcante, né? Foi dentro do vestiário, ele falou agora com o nosso técnico Roger, primeira vez que eu vejo um negócio desse acontecer. Que ele entregou uma foto para cada... No grupo, uns dias antes, ele pediu uma foto para cada jogador. Ele falou para nós lá na diretoria que era uma surpresa para molecada. Aí chegou no vestiário, entregou a foto para cada um.
colocou um hino da igreja e falou para a molecada pensar nessa pessoa da foto, que é a pessoa que eles mais amam, que eles não joguem por nós, mas joguem por essas pessoas que eles amam. Então ficou legal. Aí nisso começou o jogo, eu fiquei mais do lado de fora, né? Ficou o Pedro e o Roger lá na beira do campo e saiu perdendo de 1-0. E falei, caramba, será que não vai perder isso, aquilo? E entrei lá no campo, né? Até conversei com eles, pô, mano, joga bola, vocês sabem jogar. Lembrando no vestiário o que o Roger falou, joga pelas pessoas que vocês gostam. Usa elas, usa essas forças, vamos pra cima. O Pedro também falou com eles. E o Ricardinho, logo no finalzinho, conseguiu fazer um gol, que levou pros pênaltis. Teve o Caio também gelado. Coloquei o vulgo dele gelado, porque eu fiquei com medo de ele bater o pênalti. Aí ele foi lá e quebrou as expectativas. Ele representou, deu o pulinho e bateu, o goleiro não pegou. O nosso goleiro foi feliz, pegou o pênalti. 2, se eu não estou enganado, pegou né? 2 pênaltis e ele acabou com a vida do Davi. O Smith foi lá e bateu o último que consagrou o Costão campeão. Isso. E quando o juiz acabou o jogo, eu falei, pô, não acredito. Fiquei acreditando, né? A ficha não cai, né? Fica incrédulo com o que acontece. Depois que passa, nós queríamos tirar foto, isso, todo mundo junto, mas nós nem pensou nisso, pô. Foi tanta alegria que todos estavam querendo ganhar esse campeonato. Sim, né? Porque imagino. nós tornamos uma família ali dentro daquele grupo ali. Né? Teve sofrimentos, teve umas percas, né? Então, nós tornamos uma família de verdade. Ou seja, então, esse título vai muito além, digamos assim, muito além do campo, né? É o fora e o dentro, né? A gente pode ver aqui o relato, vocês estão acompanhando em casa, a emoção do Smith, a emoção do Magrão. Você vê, né, que os olhos brilham quando falam, né? Que vai muito além. Muitas pessoas acham, né, que só são 22 pessoas correndo atrás de uma bola, mas tem uma frase que é clichê, eu vou falar aqui, eu que sou aficionado por futebol, eu falo, é muito mais do que só futebol. Acho que essa história aqui do Smith e do Magrão, muito mais do que contempla essa frase, é uma prova de que o esporte é muito além do que a correria, do que a gritaria. E a gente pode ver que o Costão tem mais, digamos, psicológico do que muitos times profissionais. Eu vou fazer até um jabá aqui, tem um presidente muito melhor que muitos times profissionais e um atacante que é artilheiro com 7 gols. Tem time na Série A que nem tem isso, que o atacante não tem nem isso balançando as redes em 9, 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Bom, gente, a gente já vai encerrar aqui essa conversa. Se dependesse de mim, a gente ficava aqui por horas e horas conversando. Magrão, você quer falar um recado, quer agradecer, quer pedir? Até porque vocês vão para São Paulo, né? Sim, primeiramente quero agradecer, né, as pessoas que foram lá, nos apoiou, né, a torcida que tivemos lá, nos apoiou, né, e vou pedir para o bairro Corte Silva, né, para os comércios, para o pessoal que sempre me ajudou, com a molecadinha menor, né, que venha estar nos apoiando, dar essa força, né, sabe que nós somos de poucas ajudas, mas aquilo que, o pouco que seja para eles é o bastante para nós. Perfeito. Então, antes da gente encerrar o jornal, quero agradecer aqui a presença do Magrão, a presença do Smith aqui, que vieram, falaram, contaram a história, essa belíssima história, e trouxeram essa belíssima taça, gente, aqui, ó, grande, do tamanho dessa conquista. Magrão, parabéns, Smith, parabéns, e que a próxima vez que vocês vêm para cá é com o título lá da Taça das Favelas, que veio diretamente de São Paulo. Muito obrigado, viu? E antes da gente encerrar, antes de eu pedir para o Magrão, né, porque se dependesse de mim, eu conversaria aqui por horas e horas com ele, que futebol é maravilhoso, eu sou apaixonado pelo futebol, e a gente sabe que é muito mais do que só futebol, muito mais do que 22 homens correndo dentro de uma linha, como a gente acompanha. Acho que o Magrão e o Smith são a sintetização, são a prova de que o futebol é muito mais do que só um esporte. Antes de encerrar, do Magrão mandar seu recado, mandar sua mensagem, o Smith tem uma mensagem muito linda, né, muito bacana, muito importante para fazer, né, Smith? Sim. Primeiro eu queria agradecer também a Deus por eu ter ganhado esse título, o prêmio individual, mas esse foi um mérito do meu esforço também, mas foi muito pela perda da minha mãe que eu tive mês passado, e esse prêmio vai para ela, e é isso. Só para... Qual o nome da sua mãe? Alexandra. Dona, eu tenho certeza, Smith. Vini, pode botar aqui na geral, que acho que esse é o momento para a gente encerrar com chave de ouro, né? Antes do recado do Magrão.
Pode ter certeza que ela está orgulhosa de onde ela está vendo o orgulho. Com certeza, não só o jogador que você será, mas com certeza o homem que você é, porque com certeza você agradeceu a Deus, agradeceu a sua mãe, você está aqui com a sua tia madrinha, então você mostra que a família... E é isso, acho que o futebol é muito mais do que, eu vou repetir, muito mais do que 11 homens atrás de uma bola. É muito mais do que só um esporte, é um contexto como um todo. Magrão, você quer encerrar, mandar alguma mensagem para alguém? Vou mandar sim, vou... Primeiramente, né, em cima do que o Smith falou, foi o que eu falei lá atrás, né, que nosso grupo se tornou mais que o futebol, né? Se tornou uma união e uma família de verdade. E vou agradecer a torcida, né, que foram, o pessoal lá do Corte Silva, foram bastante gente, foram lá, torceram por nós, acreditaram. E vou pedir um apoio, né, aproveitar, pedir o apoio, nós vamos estar indo para São Paulo em julho, né, precisamos correr atrás de algumas coisas, pedir apoio aí para os comércios, o pessoal do Corte Silva, né, me conhece, quiser ajudar, eu vou até vocês. Perfeito, então... Mais uma vez, Magrão, Smith, muito obrigado e parabéns pela conquista, que seja a primeira de muitas para o Costão. Obrigado. E assim nós encerramos a segunda edição do Últimas Notícias. Lembrando a você que nos assistiu e esteve com a gente nessa segunda edição, que amanhã não teremos a primeira edição do Seu N, pois teremos audiência pública de saúde. Mas eu estou de volta às 6h15. Claro, né? A gente vai sextar juntos com mais informações de Cubatão e do Legislativo para você. E nós vamos encerrar essa edição com imagens da Rainha das Serras, a bem-amada Cubatão, até porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nada mais justo do que mostrar as belezas do Vale, que um dia foi o Vale da Morte e hoje é o Vale da Vida. Uma boa noite para você. Tchau!